Não era só que não havia uma palavra de indignação sobre os 40 mil iranianos que foram massacrados. Houve críticas aos Estados Unidos por tentar prejudicar, desarmar, isolar e levar à falência o governo que matou os 40 mil, mas não uma palavra da nossa esquerda americana. Tudo o que eles desprezavam era um pequeno país de 10 milhões e meio. Então, se você quer saber o que é um antissemita, é indignação seletiva e hipocrisia. Nos últimos 2 anos e meio, ouvimos as mesmas acusações repetidas várias vezes. Israel é genocida. Israel é colonial. Israel é singularmente perverso. Israel é a maior ameaça à paz. Mas e se a verdadeira história não for o que dizem sobre Israel, e sim o que não dizem sobre os outros? Porque é exatamente isso que Victor Davis Hanson expõe neste trecho. E, sinceramente, essa pode ser uma das defesas mais poderosas de Israel que já ouvi desde 7 de outubro. Não porque ele ignora o sofrimento dos civis, não porque ele justifica a guerra, mas porque ele faz uma pergunta que quase ninguém quer responder. Por que Israel é submetido a padrões aos quais nenhum outro país do mundo é submetido? Quando o Hamas massacrou 1.200 israelenses e sequestrou centenas de reféns, o que exatamente Israel deveria fazer? O que os Estados Unidos fariam? O que a Grã-Bretanha faria? O que a França faria? E talvez a pergunta mais desconfortável de todas: por que as mesmas pessoas que se preocupam tanto com Israel, de repente ficam em silêncio quando atrocidades são cometidas pelo Irã, Turquia, Síria, aliados do Catar, Hamas, Hezbollah ou inúmeras outras regiões? Concordando ou não com Victor Davis Hanson, eu desafio você a ouvir atentamente o argumento que ele está apresentando, porque ele não está falando sobre Israel, ele está falando sobre hipocrisia. E uma vez que você percebe isso, é muito difícil deixar de perceber. Vamos assistir. Um dos melhores indicadores de antissemitismo é a seletividade, a indignação seletiva. O que eu quero dizer com isso? Bem, nós falamos sobre Israel depois de 7 de outubro. Lembre-se de que 1.200 israelenses foram massacrados, estuprados e mutilados de forma medieval. Israel não entrou em Gaza por terra imediatamente. Levou 3 semanas, só em 27 de outubro que entrou em Gaza. E o que era para fazer? Ir à ONU pedir à China e à Rússia no Conselho de Segurança. A China tem 1 milhão de uigures em campos. A Rússia está travando uma guerra genocida na Ucrânia e pedir para eles serem justos, ir à OTAN ou à União Europeia e pedir ao primeiro-ministro espanhol, Sr. Sánchez, para negociar com o Hamas. O que eles deveriam fazer? Ou eles deveriam, como eles? O que eles deveriam responder? Quando? O Hamas não entregaria os responsáveis, não cederia. Os 251 reféns desceram para um labirinto de túneis e as entradas e saídas ficavam embaixo de igrejas, mesquitas e escolas. O que eles deveriam fazer? O que qualquer um faria? O que os Estados Unidos fariam? Os Estados Unidos são 34 vezes maiores do que Israel, 34 vezes maiores. Então, o que nós faríamos? Bem, se 6 mil membros do Hamas entrassem em Israel, o que aconteceria se, sei lá, 200 mil pessoas entrassem nos Estados Unidos pela fronteira, digamos, vindas de Sinaloa? Os cartéis, em vez de matarem 1.200, mas vamos colocar em termos americanos, 34 vezes maior, eles mataram 40 mil americanos? Essa seria uma comparação justa. E então eles levaram de volta 8 mil, não 251, mas 34 vezes, considerando o nosso tamanho maior, de volta para o México. O que faríamos? O que faríamos? Diríamos, por favor, podemos negociar com El Chapo e o pessoal do cartel em Genebra? Podemos pedir aos nossos amigos na ONU para criticá-los? Ou ouviríamos quase imediatamente que merecíamos isso por causa da guerra com o México? Ou Yankee, vá para casa. Provavelmente ouviríamos isso. E não pense que isso é um exagero. Em 1917, Pancho Villa cruzou a fronteira, entrou em Columbus, no Novo México, tomou a cidade e matou 17 americanos. O que os Estados Unidos fizeram? Colocamos 100 mil pessoas na fronteira, e o presidente de esquerda Wilson enviou John Pershing ao México para encontrá-lo em vão. E você acha que as pessoas ficaram indignadas com o que Pancho Villa fez? Não. O presidente Obrador, o ex-presidente do México, há apenas 2 anos disse que achava maravilhoso o que Pancho Villa fez ao invadir os Estados Unidos e matar americanos. Ele afirmou que foi um golpe contra o imperialismo de vocês. Como pode imaginar, bombardearíamos e diríamos ao povo de Sonora:
Por favor, separem-se dos membros do cartel. Por favor, saiam dos hospitais, das escolas e das igrejas, onde as entradas ou saídas estão abaixo deles, e você pode imaginar a indignação. Estamos preocupados com ocupações ilegais? Acho que não no mundo todo. A Turquia ainda está ocupando o norte de Chipre por meio da população turca. Estamos preocupados com limpeza étnica? A Turquia, em 1917 e 1921, realizou limpeza étnica de 1.200.000 de armênios. Já demos à Turquia um total de cerca de 500 milhões de dólares em ajuda direta e vendas militares. Estamos preocupados com o fato de eles ameaçarem invadir Chipre? Eles ameaçam Atenas o tempo todo. Eles ameaçam Israel. Por que continuamos aliados a eles? Recentemente, o Azerbaijão, um povo de língua turca, o país Azerbaijão, entrou no corredor de Nagorno-Karabakh e simplesmente realizou uma limpeza étnica de 120.000 armênios. Alguns já estavam lá desde a Idade Média. O que foi estranho nisso é que aconteceu praticamente no mesmo dia de 7 de outubro. Mahmoud Khalilil e os manifestantes de Colômbia disseram: "Queremos 1 minuto de silêncio porque nossos amigos muçulmanos turcos entraram em outro país e fizeram uma limpeza étnica de 120.000 pessoas. Não ouvimos uma palavra." Se você quiser uma comparação mais direta, depois da Guerra de 67 e das guerras que se seguiram, as nações árabes fizeram uma limpeza étnica de 900.000 judeus do Egito, dos estados do Golfo, da Jordânia, da Síria, do Iraque. Quase não há, talvez uns 20.000 em outros países muçulmanos, mas praticamente não existem mais no mundo árabe hoje. Todos foram vítimas de limpeza étnica. Israel fez isso? Bem, quando Israel foi formado em 1948, cerca de 800.000 árabes fugiram. 150.000 ficaram em Israel. Hoje, essa população aumentou 14 vezes. Existem 2,1 milhões de cidadãos árabes de Israel. E ainda assim, Israel é acusado de promover limpeza étnica e Estado policial, enquanto o mundo árabe ao redor fez limpeza étnica de quase 1 milhão de judeus. Às vezes, os europeus ficam muito irritados. Os franceses têm se manifestado muito. Nós lembramos o que a França fez no Chad por quase 50 anos. Atualmente, o povo do Chad redescobre sua identidade nacional e é muito anti-França. Nós ajudamos os franceses. Nós demos a eles apoio logístico, reconhecimento, etc. Logística para entrar e parar os islamistas no Chad. Mas quando estavam no início do século XX, por volta de 1917, eles massacraram 400 estudiosos islâmicos. Eles chamaram isso de massacre de Kukuk. Isso significa golpe ou corte, e eles não apenas massacraram essas pessoas. Os franceses decapitaram 400 estudiosos islâmicos. Alguém fala sobre isso hoje? Não, quase ninguém. Ninguém fala sobre isso. Então, o que quero dizer é seletividade. Agora, a senhorita Ilhan Omar, nossa representante, tem sido muito crítica. Ela chamou Israel de uma entidade ilegítima. Ela tem um mapa no escritório onde Israel não aparece. Ela afirmou que é tudo sobre os Benjamins, em referência a Netanyahu e ao suposto interesse financeiro que influenciou os Estados Unidos. A família dela, o pai dela, foi coronel na ditadura marxista de Siad Barre na Somália. Ele travou uma campanha genocida contra toda uma tribo de somalis. Ele pode ter matado de 150 a 200.000 pessoas promovendo limpeza étnica contra elas. E a maioria dos somalis que fugiram eram apoiadores da ditadura marxista de Barre e tinham uma aliança com os Estados Unidos. Então eles fugiram para o Ocidente. Não sabemos os números exatos, mas há uma porcentagem significativa da comunidade somali nos Estados Unidos, que eram elites como a família de Ilhan Omar e estavam diretamente envolvidos com aquele governo marxista ilegítimo e ditatorial que promoveu limpeza étnica. Que atire a primeira pedra quem não tem pecado. Zorana Mondami é muito crítica em relação a Israel. Parece que ele não consegue indicar alguém sem passado antissemita. Ele fala sobre intrusos e seus apoiadores dizem que Israel é uma potência colonial de colonizadores. Existe uma continuidade de 3.500 anos de judeus na Terra Santa de Israel. Isso não é verdade para os indianos em Uganda. A família de Mondami veio como, acho que ele usaria o termo colonos em Uganda.
Eles representam 1% da população de Uganda. Isso seria, acho que ele chamaria de a elite do 1%, ou os estrangeiros ricos, 1% da população atual de Uganda, e eles controlam ou são responsáveis por cerca de 65% da riqueza do país. A pessoa mais rica de Uganda é um bilionário de ascendência indiana. Acho que o Sr. Mondame ou o pai e a mãe dele não quiseram mais ficar lá, então vieram para a América. E eles são muito críticos de Israel, considerando-o de alguma forma ilegítimo no Oriente Médio. Israel tem muito mais reivindicação histórica àquela terra do que os imigrantes indianos têm para comandar a economia de Uganda, e não há crítica alguma a isso. Mas o meu ponto é que a hipocrisia é chocante. Então, quando você quer saber o que é um antissemita é alguém que se fixa em Israel quando existe todo um contínuo, todo um espectro de limpeza étnica, massacres, assassinatos. E vou deixar vocês com este exemplo final. Por que nossos campi explodiram? Explodiram por causa da incursão israelense em Gaza. E ninguém disse aos israelenses: nós temos um plano melhor para vocês recuperarem os reféns e punirem o pessoal do Hamas. Ninguém deu a eles. O que eles deveriam fazer? Ir e dizer ao pessoal do Hamas: vocês poderiam, por favor, se entregar e nós não entraremos em Gaza? Não. O povo em Gaza os aplaudiu, mesmo havendo um labirinto de túneis embaixo de suas escolas, mesquitas e hospitais. Então era inevitável que civis morressem. Nossa morte era intencional, reconhecida por um líder do Hamas. Enquanto isso, no campus, nossos professores e programas de estudos do Oriente Médio estavam muito irritados. Havia 40 muçulmanos, em sua maioria, e iranianos, massacrados pelo governo iraniano. Não estávamos lá, nem começamos a bombardear. O verão passado já era história antiga, só atingimos uma instalação nuclear. Essas pessoas foram massacradas pelo próprio país. E adivinha? Não houve um pio, nenhuma palavra, nada da esquerda americana que é tão crítica em relação a Israel. Nenhuma palavra. Finalmente, não foi só que não houve uma palavra de indignação sobre os 40 mil iranianos que foram massacrados. Houve críticas aos Estados Unidos por tentar prejudicar, desarmar, isolar e levar à falência o governo que matou os 40 mil, mas não nenhuma palavra da nossa esquerda americana. Tudo o que eles desprezavam era um pequeno país de 10 milhões e meio. Então, se você quer saber o que é um antissemita, é indignação seletiva e hipocrisia. Você não precisa concordar com todos os pontos que Victor Davis Hanson levanta, mas precisa responder à pergunta: o que Israel deveria ter feito? Essa é a pergunta que quase ninguém na mídia faz. O que Israel deveria ter feito depois de 7 de outubro? O que os Estados Unidos fariam se 40 mil americanos fossem massacrados e milhares de outros fossem arrastados para além da fronteira? O que qualquer nação soberana faria? Porque a realidade é que muitos críticos nunca propõem uma alternativa. Eles simplesmente exigem que Israel seja o único país na Terra que absorva ataques terroristas sem responder. E é exatamente por isso que o ponto do Victor sobre indignação seletiva importa tanto. Se a sua indignação só aparece quando judeus se defendem, se o seu ativismo só se ativa quando Israel está envolvido, se você ignora massacres, limpeza étnica, ditaduras, terrorismo, escravidão e opressão em todos os outros lugares, então as pessoas têm o direito de questionar se o seu problema é realmente direitos humanos, ou se o seu problema é. Esse é o desafio que Victor Davis Hanson nos deixa. Não se Israel é perfeito, nenhum país é, mas se Israel está sendo julgado por um padrão que ninguém mais é obrigado a cumprir. Me diga o que você acha nos comentários abaixo. Você concorda com Victor Davis Hanson ou acha que ele está errado? Eu realmente quero ouvir a sua opinião. E se você valoriza conversas que desafiam narrativas e fazem perguntas difíceis, inscreva-se no Stand Tall Israel e considere se tornar um membro. Alpha Omega Gold é o nosso patrocinador e eles apoiam Israel com orgulho.